Eu quero que você imagine um aeroporto. O que vem na tua cabeça? Vou adivinhar, você pensou em um lugar grande, iluminado, com filas quilométricas, muito movimento e barulho? Ah, e sem esquecer dos preços bem inflacionados, não foi? Pois é, estamos bastante habituados a pensar dessa maneira. Porém, o que vou trazer nesse vídeo é justamente o oposto. Escadas rolantes empoeiradas e praças de alimentações desertas. Terminais que outrora já foram altamente movimentados e que hoje estão vazios e silenciosos, com todo o maquinário pronto para receber os passageiros que nunca vão chegar. Então, já se aconchegue aí no teu sofá e me acompanhe para descobrir as histórias dos aeroportos fantasmas ao redor do mundo. E eu já te garanto que é uma mais doida do que a outra. Eu sou o Sérgio e você está no Curiosidades Motorizadas. Número 1. Nicósia, Chipre. O aeroporto de Nicósia já foi o maior aeroporto do Chipre, um país que faz parte da União Europeia e se localiza em uma ilha no Mediterrâneo ao lado da Grécia e da Turquia. E por que esse fato interessa em nossa pesquisa? Bom, essa é a explicação pelo fato dessa ilha estar dividida em duas, um lado grego e outro turco. E após uma longa e triste guerra civil, o país foi separado por uma zona tampão da ONU, onde nela também foi separada a capital da ilha, Nicósia. Lá se encontram os restos do antigo aeroporto internacional do país, e em sua história ele já chegou a ser a principal porta de entrada do Chipre, e já ostentou várias e várias rotas ligando a diversos países europeus. Afinal, o Chipre era um destino de verão muito popular na época, e durante a guerra o aeroporto foi bombardeado diversas vezes, e hoje uma parte de seu terreno é usado como base das forças de manutenção de paz da ONU. Seu antigo terminal internacional ainda está de pé, com toda a sua decoração e aparelhos típicos da época escondidos debaixo de uma grossa camada de sujeira. No pátio ainda resta uma aeronave. Trata-se de Hawker Siddeley HS-121, que era operado pela antiga Cyprus Airways em meados dos anos 70. E até o momento não existem esperanças na reunificação do país e muito menos na reativação do velho aeroporto. Aeroporto de Yasser Arafat, também conhecido como Aeroporto de Gaza, ele surgiu como uma das várias tentativas de reconciliação entre Israel e Palestina, construído em 1998. Ele contou com presenças de líderes mundiais como Bill Clinton e Miguel Morantinos, representantes da União Europeia na época. E dada a constante instabilidade da região e por conflitos políticos, o aeroporto foi desativado em 2000 por alegações de Israel sobre a insegurança nas operações. E em 2002 ele foi bombardeado e destruído completamente por conta desses conflitos que vêm e vão na região, sobrando muito pouco dele para contar a história. Realmente, imagens muito tristes. Número 3. A base secreta de Zeljava, Croácia. Imagine-se no auge da Guerra Fria, onde histórias sobre bases secretas, espiões e ogivas nucleares rodavam o mundo todo. Agora, algo que parece ter saído dessas mesmas histórias de ficção é a história da base secreta de Zeljava, na Croácia. Basicamente, eles furaram a montanha inteira e construíram uma base secreta por dentro. E por ser secreta, os jatos soviéticos que pousavam ali eram armazenados em hangares subterrâneos. Cara, que loucura! E o mais interessante sobre essa base é que ela serviu para outra guerra, a qual não era a sua original, a Guerra da Bósnia e Herzegovina, onde foi amplamente utilizada até a pista ser destruída por bombardeiros. O bunker segue intacto, afinal, o lugar inteiro foi projetado para aguentar um impacto nuclear direto. Número 4. Os aeroportos destruídos da Ucrânia. Uma verdade sombria dos tempos atuais está na normalidade em que guerras acontecem. Exemplo disso é a Guerra da Ucrânia, que já se estende há mais de 2 anos. E dentre muitas perdas que chamaram a atenção, estavam a forma em que as infraestruturas do país europeu eram abaladas. Dentre elas, alguns aeroportos, como o de Dnipro e o aeroporto de Donetsk. E com o avanço das ofensivas, mais um aeroporto entrou nessa lista. Foi o aeroporto de Hostomel. Porém, dessa vez, uma notícia diferente estampou as manchetes globais da seguinte forma: o maior avião do planeta foi destruído. Sim, se tratava dele mesmo, o Antonov AN-225, um mega avião dos tempos da União Soviética, projetado para transportar o ônibus espacial daquele país, onde, desde essa época, apenas um exemplar foi totalmente construído, e seu propósito e tamanho eram tão singular que ele, e somente ele, poderia realizar missões de transportes especiais, como por exemplo na vez que ele veio até o nosso país levar um transformador elétrico de mais de 150 toneladas para o Chile, na qual precisava dele com uma certa urgência, uma operação que hoje, infelizmente, não é mais possível. Número 5.
Sukhumi Babushara, Geórgia. Localizada em Sukhumi, Abkhazia, uma região separatista da Geórgia, o aeroporto de Babushara era um importante ponto de transporte durante a era soviética. Uma curiosidade interessante é que o aeroporto foi severamente danificado durante a Guerra Civil Georgiana, nos anos 90, e desde então ele permanece abandonado. A pista ainda está lá, mas o terminal foi completamente destruído. O aeroporto se tornou um símbolo do conflito não resolvido entre Geórgia e a Abkhazia. Olá, apaixonados por máquinas. Esse canal ainda não foi monetizado, então caso você queira ajudar o nosso projeto, considere deixar seu like e se inscrever no canal. Além disso, informo também que criei uma página de vendas no Mercado Livre, e lá eu separei os melhores produtos em miniatura, assim como aviões, navios, trens, entre vários outros produtos interessantes que eu creio que vocês irão gostar. Então caso queira presentear alguém ou a você mesmo, considere comprar usando meu link, está na descrição do vídeo. Obrigado. Número 6. Tríade de Berlim, Alemanha. Sim, 3 aeroportos, uma cidade. A capital alemã tem um amplo histórico com aviões, tanto que ao longo das décadas, vários aeroportos surgiram e ruíram por lá. O primeiro deles é o aeroporto de Tempelhof. Ele foi um dos primeiros aeroportos comerciais do mundo e foi amplamente utilizado durante a Segunda Guerra Mundial. Afinal, ele era a principal porta de entrada para a cidade. Uma característica marcante sobre ele é que seu prédio principal já esteve entre os 20 maiores edifícios do mundo, e sua operação foi encerrada em 30 de outubro de 2008. Hoje, ele serve como um parque público, na verdade, o maior parque público de Berlim, e de maneira muito interessante, a maioria de seus edifícios históricos, assim como as 2 pistas, ainda estão lá, preservadas. Mas é sim uma sensação estranha ver esses pátios vazios, as luzes e sinalização sem uso, de uma outra era tão diferente. Com certeza está na minha lista de desejos se algum dia eu conseguir ir para a Alemanha. E os outros 2 aeroportos de Berlim eram de Tegel e de Schönefeld, e a dinâmica é a seguinte: o aeroporto de Tegel servia a Alemanha Ocidental, enquanto o de Schönefeld a Alemanha Oriental, assim dando um propósito muito claro a ambos. Porém, após a reunificação da cidade, já não fazia mais sentido ter os 3 aeroportos operando juntos. Com isso, a cidade começou a flertar com um plano ambicioso de fechar todos os antigos aeroportos e construir um novo, o Brandenburg. Plano esse que se concretizou em 2020. E o curioso é que o novo aeroporto fica localizado no mesmo terreno do velho Schönefeld, enquanto Tegel está em processos para se tornar mais um parque na cidade. Ohldaber Airfield, Alemanha. O Ohldaber Airfield está localizado em Brandemburgo, na Alemanha, e foi construído como uma base militar durante a Segunda Guerra Mundial. Durante o conflito, a pista foi usada principalmente para operações militares da Luftwaffe, Força Aérea Alemã, e após a guerra, durante a ocupação soviética da Alemanha Oriental, o campo de aviação foi ampliado e se tornou uma base estratégica da Força Aérea Soviética. O local abrigou aeronaves e mísseis nucleares durante a Guerra Fria, e depois da reunificação alemã, em 1990, a base foi completamente abandonada pelos militares e nunca mais foi reaproveitada para fins civis. Aeroporto de Pampulha, Belo Horizonte. O aeroporto de Pampulha já foi o 8º mais movimentado do Brasil, e seu recorde já foi de 3,2 milhões de passageiros em 2004. Porém, com a criação do novo aeroporto de Confins, mudanças políticas, população do entorno dividida e problemas operacionais culminaram para o atual cenário do aeroporto, que ainda possui sim muita operação executiva e geral, além de servir como centro regional de manutenção e apoio da Azul. Esse aeroporto é curioso, pois ele aparenta estar sempre pronto para voltar a operar. Seu terminal ainda está do mesmo jeito e recebe manutenções de vez em quando. Às vezes, rotas de passageiros reaparecem e operações interessantes acontecem, como o do Aerovale, um Embraer 190 que levava funcionários da Vale para o estado do Pará. Hoje, já não opera mais. Diferente dos outros dessa lista, esse é o que mais tem chance de voltar a operar voos regulares de passageiros. Tudo depende de canetadas dos políticos, claro. Sua localização é favorável, perto do centro, e ainda traz um bom bocado de vantagens em relação ao moderno Confins. E eu não sei vocês, mas uma rota dele ligando a Santos Dumont e Congonhas, me parece ser bem interessante, hein? Aeroporto do Crato, Ceará. Em meados dos anos 50, 3 cidades da região do Cariri, no interior do Ceará, que eram Crato, Barbalha e Juazeiro do Norte, perceberam a viabilidade de receber voos comerciais. A ideia principal era construir um aeroporto na divisa das 3 cidades, dividindo assim os custos e os frutos, o que até teria sido muito bom, porém, a aeronáutica não permitiu que o aeroporto fosse construído, em decorrência com a proximidade da Chapada
Chapada do Araripe, logo à frente. Portanto, por conta da maior influência política, Crato saiu na frente e construiu seu próprio aeroporto em 1953 e Juazeiro do Norte um ano depois. Porém, Crato recebeu a denominação de aeroporto regional primeiro, se tornando assim o principal aeroporto da região sul do Ceará. Lembra da Chapada do Araripe que mencionei anteriormente? Pois é, Crato construiu seu aeroporto logo em cima dela, o que lhe causou vários problemas, claro. O aeroporto era de difícil acesso, a visibilidade era muito ruim por conta dos nevoeiros de altitude e à noite a pista era iluminada por lamparinas. Apesar disso, foi o principal aeroporto por 18 anos, quando Juazeiro do Norte se tornou a maior cidade da região e apresentava um aeroporto com melhores condições de operação. Um fato curioso é que a menor escala da história do Brasil inteiro era realizado ligando Crato à sua vizinha Juazeiro, um trajeto de apenas 30 quilômetros, cara. Isso ocorria, claro, por brigas políticas que obrigavam as companhias aéreas, como a Varig, por exemplo, a servir os dois aeroportos obrigatoriamente. Uma verdadeira loucura. Natal, Rio Grande do Norte. Esse aqui eu nem tenho palavras para descrever. O que deve ser feito com um aeroporto que atende a todas as demandas da sua cidade? E que foi recentemente reformado e modernizado? É simples, você o abandona e constrói um novo. Sim, esse é o caso bizarro do antigo aeroporto internacional de Natal, o Augusto Severo, que fica localizado na base aérea de Parnamirim, um lugar repleto de histórias. Afinal, o aeródromo já foi amplamente utilizado na Segunda Guerra Mundial pela Força Aérea dos Estados Unidos e por ter sido um dos berços da Força Aérea Brasileira. Além disso, o nome do aeroporto homenageia um dos maiores aviadores do país. Ele foi desativado em maio de 2014, um pouco antes do início da Copa do Mundo, onde já desativado, serviu para pousos de delegações e autoridades, operando assim pela última vez. E sim, eu pesquisei, mas não conseguia encontrar um motivo plausível para você fechar um aeroporto que é completamente funcional e construir um novo. Vale salientar que o terminal dele era operado pela Infraero e tinha sido completamente reformado em 2012, apenas 2 anos antes de ser desativado. Olha que loucura, cara. Em 2013, ele foi eleito como o 3º melhor aeroporto do país e seu último pouso veio de Lisboa, com o voo da TAP, e a última decolagem foi para Maceió, com a Azul. Com a construção do novo aeroporto, seu moderno terminal ficou abandonado até ser reformado novamente para se transformar em um museu dedicado à história da Segunda Guerra. Sim, isso mesmo. Eles gastaram para construir o terminal, reformar o terminal, desativá-lo, construir um novo aeroporto inteiro com a ajuda da iniciativa privada e depois transformá-lo em um museu. É um daqueles clássicos casos onde não ter feito nada teria sido mais vantajoso. Número 11. Aeroporto de Rio Branco, Acre. Poucas pessoas sabem que Rio Branco já teve outro aeroporto além do atual. O aeroporto Plácido de Castro, localizado na capital do Acre, foi inaugurado na década de 70 para atender às necessidades da aviação da região. E durante muitos anos, ele foi o único ponto de acesso à cidade e desempenhou um papel vital no transporte de pessoas e mercadorias para uma região mais isolada da Amazônia. Embora tenha sido essencial por décadas, o aeroporto enfrentou uma série de limitações, como a falta de espaço para se expandir e na incapacidade para atender aeronaves maiores que surgiam nesse tempo. O crescimento de números de passageiros na década de 90, com o crescimento da aviação comercial e a necessidade de uma nova infraestrutura, o governo decidiu construir um novo aeroporto, o Aeroporto Internacional de Rio Branco. Com uma vista aérea, podemos perceber uma larga avenida bem no centro da cidade. E como você já deve ter pensado, sim, essa era a antiga pista do aeródromo. Hoje, o antigo aeroporto permanece como um símbolo nostálgico da aviação do passado, além de conter diversos prédios abandonados, como o prédio da Varig. Loucura. W.H. Brumble Airport. Esse aeroporto já foi o principal de Montestade, uma pequena ilha no Caribe. Foi o ponto de entrada para milhares de turistas e moradores até 1995. Afinal, foi nesse ano em que o vulcão Sulphur Hills entrou em erupção, forçando assim a evacuação imediata de quase 2/3 da ilha. A cidade de Plymouth e o W.H. Brumble Airport foram completamente engolidos pelas cinzas vulcânicas. O aeroporto nunca mais foi reconstruído e a ilha permaneceu parcialmente desabitada por muitos anos. Os restos do terminal podem ser vistos até hoje, dando uma sensação meio apocalíptica ao lugar. Aeroporto de Floyd Bennett Field, Nova York. Este foi o primeiro aeroporto municipal de Nova York. Inaugurado em 1931, esse local foi de extrema importância para a aviação americana, recebendo grandes eventos de aviação e sendo um ponto estratégico na Segunda Guerra Mundial. Muitos aviadores famosos, como Amelia Earhart, usaram do Floyd Bennett Field para fazer suas viagens históricas. Apesar de ter seu legado na aviação, ele nunca conseguiu competir com os aeroportos maiores e mais bem localizados, como o de LaGuardia e o de JFK. Hoje, o velho aeroporto faz parte do Gateway National Recreation Area e ainda é utilizado para atividades recreativas.
O aeroporto de Walt Disney. O aeroporto privado de Walt Disney World, também conhecido como Epcot Center Ultralight Flight Park, foi inaugurado nos anos 1970, dentro do complexo do Walt Disney World, na Flórida. Ele ficava muito perto do parque Magic Kingdom, e este pequeno aeroporto foi criado para atender às necessidades dos executivos da companhia, além de atender os convidados VIPs da Disney. E uma curiosidade interessante é que ele, por um curto período de tempo, foi utilizado para transportar visitantes que gostariam de fazer um tour aéreo pelo parque. No entanto, o tráfego aéreo acabou sendo considerado perigoso devido à proximidade com as atrações do parque. Além disso, o ruído das aeronaves acabavam atrapalhando na experiência dos visitantes, mas a gota d'água mesmo para seu fechamento prematuro foi devido à interferência nas rotas de voo do Aeroporto Internacional de Orlando, que estava crescendo na época. O aeroporto de Ellinikon, Atenas, Grécia. O aeroporto de Ellinikon serviu a Atenas por 63 anos, até o dia de 28 de março de 2001, quando Atenas se preparava para receber a edição de 2004 das Olimpíadas. Ironicamente ou não, o fato dos Jogos Olímpicos voltar ao seu país de origem lhes causaram grandes problemas, pois a Grécia não ia bem financeiramente para abrigar um evento tão caro como esse. O plano era tão ambicioso que, para isso, eles decidiram desativar o antigo aeroporto da cidade para abrigar as arenas e a Vila Olímpica, transferindo assim todos os voos ao novo aeroporto da cidade. Após os jogos, assim como ocorreu no Rio de Janeiro, o Parque Olímpico também ficou abandonado e surgiram projetos para reativar a antiga pista, que estava cortada na metade, para atender ali aos voos regionais e geral, o que acabou se provando inviável. E nos dias atuais, algumas estruturas do Ellinikon ainda são visíveis, porém por pouco tempo, já que o espaço que abrigava o aeroporto e as estruturas olímpicas abandonadas irão se transformar na maior cidade inteligente da Europa. Sim, um plano muito ambicioso e que provavelmente levará anos, assim ainda restando um tempo para que os moradores possam se despedir do antigo Ellinikon. E um fato curioso é que o 747, que estava abandonado junto com outros aviões da antiga Olympic Airlines, acabou caindo de bunda no chão, por assim dizer, após uma grande nevasca atingir a região, fazendo peso na cauda do avião e posicionando um enorme jumbo nessa posição no mínimo curiosa, como se estivesse querendo decolar e voltar aos céus. Próximo aeroporto, aeroporto de Ciudad Real, Espanha. Um verdadeiro elefante branco é como é chamado o aeroporto de Ciudad Real na Espanha. Isso é o que acontece quando uma cidadezinha minúscula tenta fazer um enorme aeroporto internacional. E por quê? Bom, em 2008 a Espanha passava por um excelente período econômico e sobrava dinheiro, por assim dizer. A cidade e os investidores estavam super empolgados em realizar a construção de um novo aeroporto que poderia servir como opção para Madrid, mirando principalmente nas companhias aéreas low cost que operam na Europa. O aeroporto foi construído, eles estavam super empolgados, milhares de empregos vão ser gerados e não rolou muita coisa. Um voo ali, outro acolá, e rapidamente as companhias aéreas desistiram. O problema é que nenhum estudo econômico prévio foi realizado. Simplesmente eles acreditavam que, em decorrência das passagens mais baratas, os passageiros suportariam o trajeto de 2 horas e 20 minutos para chegar a Madrid, o que até poderia ter funcionado se eles também tivessem investido em infraestruturas como trens-balas, por exemplo. Hoje, o aeroporto tem como foco principal o armazenamento de aeronaves, semelhante a Victorville nos Estados Unidos, e graças ao clima seco da região. Em 2020, um grupo chinês comprou o aeroporto para poder servir como hub para as companhias aéreas chinesas que tenham interesse ali em realizar escalas para voos ultra longos, como São Paulo-Pequim, por exemplo. O próximo era o iradíssimo aeroporto de Kai Tak. O aeroporto internacional de Kai Tak já foi o maior aeroporto internacional de Hong Kong e ficou mundialmente conhecido por suas aproximações acrobáticas, por assim dizer, onde lá você poderia apreciar 747s, MD-11s, DC-10 voando baixo e realizando belíssimas aproximações. E por incrível que pareça, o maior fator que motivou a construção de um novo aeroporto para a cidade foi o fato deles perceberem que o aeroporto atual não iria conseguir se expandir mais, e claro, por conta das suas aproximações assustarem os passageiros, e pelo grande ruído sentido pelos moradores logo abaixo. Simplesmente era uma operação que eles tinham que mudar, e hoje o aeroporto de Kai Tak já se transformou em um bairro completamente novo, com zonas desportivas, complexos residenciais e um terminal para navios de cruzeiro, olha isso, cara. E aos poucos está desaparecendo totalmente. O problemático Montreal Mirabel. O Aeroporto Internacional de Mirabel foi inaugurado em 1975, nos arredores de Montreal, com a expectativa de se tornar o maior aeroporto do mundo. Esse projeto foi lançado com grandes ambições e a previsão era que ele absorveria todo o tráfego internacional da região, deixando o atual aeroporto de Montreal-Trudeau apenas para voos domésticos. Embora fosse uma maravilha arquitetônica e de engenharia, o Mirabel estava muito distante do centro da cidade, a cerca de 55 quilômetros de Montreal. Além disso, sua inauguração
coincidiu com uma crise econômica e a queda do tráfego aéreo global, o que, por puro azar, tornou o aeroporto um elefante branco. As companhias aéreas e os passageiros preferiam continuar usando o aeroporto de Trudeau, que era mais acessível, e para abarcar um pouco das dívidas, o lugar começou a ser utilizado para filmagens de grandes produções de Hollywood e até como cenários de shows automobilísticos. Foi então que em 2004 ele foi oficialmente fechado para voos comerciais e 10 anos após o abandono, a gigantesca estrutura do terminal foi demolida, simbolizando um completo fracasso do projeto. O aeroporto de Jaisalmer, Índia. Localizado em Jaisalmer, uma cidade no deserto de Thar, na Índia, o aeroporto foi construído para fins militares e civis, mas nunca viu a atividade que se esperava. Embora tenha sido planejado para ajudar no desenvolvimento da região, o aeroporto foi pouco usado, principalmente devido à baixa demanda de passageiros. Hoje, a pista está lá, mas o terminal quase não recebe voos comerciais, custando milhões aos cofres públicos. Realmente um vacilo muito grande. O próximo da lista é o aeroporto de Doha, que curiosamente ele fica localizado ao lado do novo aeroporto de Doha. O que acontece? Antes da abertura do Hamad International Airport, o aeroporto de Doha era a principal porta de entrada do Catar. O antigo aeroporto operou até 2014, quando o Catar começou a construir um aeroporto novo e mais moderno para atender o crescimento rápido do turismo e dos eventos como a Copa do Mundo de 22. E se você olhar por cima, vai perceber que os dois aeroportos estão ali como se fosse no mesmo terreno. Só que sim, são dois aeroportos diferentes. Um não funciona mais e o outro está a todo vapor. O aeroporto da corrupção, Castellón, Espanha. Inaugurado em 2011 na região de Castellón, Espanha, o aeroporto de Castellón logo se tornou um símbolo do desperdício de dinheiro público e de corrupção. Planejado para ser uma porta de entrada turística para a região, ele permaneceu sem receber voos comerciais por anos e anos. O aeroporto foi apelidado de Aeroporto Fantasma logo após a sua inauguração, pois estava totalmente operacional, com uma pista pronta para o uso, mas sem nenhuma companhia aérea interessada para operar lá. As estátuas e monumentos que celebravam o aeroporto foram vistas como um sinal de má gestão política, sendo então ridicularizadas. E só em 2015, após 4 anos depois do abandono, é que o aeroporto começou a receber uns voozinhos regular por ali, mas mesmo assim, nada tão significativo. E então, você já voou para algum desses aeroportos? Se sim, comente aqui embaixo. E comente também quais deles você mais se surpreendeu. E, mais uma vez, obrigado e até a próxima.